3 em 1. 3 olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem Pan. Olá, começa para todo o Brasil mais uma edição do 3 em 1, aqui pela Jovem Pan. Hoje, quarta-feira, 29 de novembro de 2017. A Vera Magalhães aqui comigo no estúdio. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Carlos Aros. Boa tarde aos nossos companheiros do Rio de Janeiro, a todo mundo que está nos ouvindo e assistindo nesta tarde de quinta-feira, quarta-feira. Quarta-feira, não acelera o compasso. Não. E diretamente do Rio de Janeiro, Carlos Andreasa e Marcelo Madureira. Boa tarde, mestre Andreasa. Alô, Brasil, salve, salve. Vamos com tudo. Fala, Madu. Alô, Carlos Saros. Alô, Vera Magalhães. Alô, Carlinhos Andreasa. Vamos lá. Vamos com tudo. Dessa vez tudo. Então vamos com tudo e com o cardápio do dia. Hoje vocês compraram essa camisa na mesma liquidação da Black Friday? Vocês dois aí do Rio? O Aros também tá parecido. A minha é um pouquinho mais claro. É. Todos de azul hoje. A minha essa que eu tô... Essa que eu tô aqui é aquela que o Madureira tava ontem. Ah, entendi. Então vamos ao cardápio. Nós estamos dividindo o armário. Que beleza, hein? O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, é categórico. O PSDB não está mais na base do governo federal. Michel Temer e Geraldo Alckmin se reúnem no próximo sábado e devem confirmar o desembarque. Em conversa com jornalistas, Padilha disse ainda que o presidente não tem pretensões de disputar as eleições no ano que vem. O mesmo não pode ser dito do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que vem se articulando nos bastidores. A quarta-feira teve também o depoimento de Marcelo Miller à CPMI da JBS e ele admitiu ter feito uma lambança no caso. Quem não viu lambança nenhuma foi o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que em São Paulo afirmou que faria tudo exatamente do mesmo jeito. E o 3 em 1 quer saber. Marcelo Miller chamou de lambança. Janot disse que repetiria tudo de novo. E você? O que você pensa dessa delação da JBS? Daria continuidade mesmo sabendo da ilegalidade? Manda mensagem pra cá. 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da PAN. O 3 em 1 tá no ar em AM, FM, nos aplicativos e também com imagens lá no Facebook e no site da PAN. E claro, no nosso canal no YouTube. Só acessar jp.com.br/3 em 1 para acompanhar o programa. Não se esqueça de se inscrever no canal do 3 em 1 lá no YouTube. Aos costumes, Vera Magalhães? A eles, Carlos Aros. Então vamos lá. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que o PSDB não está mais na base aliada do governo. A declaração do ministro ocorre antes do desembarque oficial. No próximo sábado, o governador Geraldo Alckmin, futuro presidente do PSDB, se reunirá com Michel Temer para tratar sobre o caso. E deverá confirmar o desembarque, posição defendida por Alckmin desde maio do ano passado e por outros tucanos, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas o encontro do próximo sábado servirá também para outros fins. Temer fará um apelo para que o PSDB apoie de fato as reformas. A legenda não fechou questão pela Previdência, fez uma recomendação forte apenas. E esse será mais um esforço do presidente na tentativa de botar a reforma ainda neste ano. Vera, o Alckmin já se manifestou, se disse favorável às reformas e com ele agora à frente do PSDB, a legenda fecha ou não questão pela Previdência? Tá difícil, Aros. No mesmo dia em que ficou decidido esse encontro entre o Temer e o governador Geraldo Alckmin, que foi ontem, que foi marcado, você viu o líder do PSDB, Ricardo Trípoli, fazendo declarações por mais concessões, além das que já vão ser feitas no texto do relator Arthur Maia, no texto da Previdência. Ele quer que seja excluído isso, aquilo outro. Então, uma economia prevista de 60% da original, com a reforma original, já cairia para menos da metade, tornando a reforma quase uma coisa ineficaz. Então, ontem o Palácio estava reclamando muito dessa postura do Trípoli e hoje o mercado reagiu a isso, caiu em queda. O mercado achando que sem o PSDB
garantindo o seu apoio, a reforma da Previdência naufragará. Apesar desse esforço concentrado, que a gente já discutiu aqui ontem e do qual eu tratei na coluna de hoje também, do Palácio, do Meirelles, do Rodrigo Maia, para votar. Eles acham que dá para votar, que melhorou o ambiente, principalmente nos partidos do chamado Centrão, com a nomeação do Alexandre Baldi para as cidades, com outras sinalizações do governo, com a propaganda do governo que reposicionou um pouco do que se trata a reforma, com a retirada dos mais pobres ali, que deve vir no texto do Baldi. Com tudo isso, eles achavam que havia um ambiente para votar e para aprovar com os 308 votos necessários na Câmara. Mas, se o PSDB, de novo, subir ao muro e lá permanecer, aí a coisa complica. Sem os 48 votos do PSDB, é muito difícil você garantir que os outros votem, porque aí é uma sinalização, né? O partido pai do discurso reformista no Brasil não está apoiando a reforma. Então, de novo, você complica politicamente e complica numericamente também. Então, eu falei na coluna hoje que esse é o teste inicial do Alckmin. E antes mesmo de assumir o comando do partido, ele precisa entregar essa garantia de que o PSDB vai aprovar a reforma da Previdência, em benefício até de um eventual governo seu. Caso ele seja eleito, ele precisa dessa aprovação. Tem uma emenda constitucional aprovada ano passado que estabelece um teto de gastos. Esse teto de gastos, com a despesa crescente da Previdência, na verdade, é um teto muito baixo. É um teto que hoje não, no qual hoje não cabem as despesas do governo. Então, o PSDB, de novo, está titubeando, não está sendo firme numa coisa, e o Alckmin corre o risco de ficar desmoralizado. Porque se ele assume para entregar um partido unificado e continua a mesma lambança, que ponto de partida é esse para uma campanha presidencial? Que autoridade você demonstra nessa situação? É bem complexa a situação, de novo, para variar do PSDB. E aí, Madureira, tucanos em cima do muro ou descerão do muro? A minha preocupação, Osaros, é justamente com a reforma da Previdência em si. Eu estava acompanhando agora a declaração de vários dos membros do Centrão e cada um querendo, se gabando de ter, digamos assim, diminuído a potência, a força, a extensão, a eficácia da reforma da Previdência, né? Cada um tratando querendo deixar bem claro para o seu eleitorado, né? Para o seu naco do nosso corporativismo, que faz tão mal ao país, dizendo que deixou essa ou aquele segmento, aquela ou essa categoria, né, fora da reforma da Previdência. Como se a reforma da Previdência fosse contra todas as pessoas. Quando é o contrário, você tem que fazer a reforma, não é nem contra nem a favor, é uma necessidade absoluta. É preciso que não haja, inclusive, nenhum tipo de exceção, né? Infelizmente, foi ao ponto que chegamos. Aí você vê, o PSDB já me desembarca, né, na 1/10ª hora desse governo Temer aí, né, já aos 48 do segundo tempo, como diria o Andreasa, né, no último trem, né, para Paris, se é que não pegou atrasado. E ainda você vai apoiar essa reforma aí, essa tibieza, essa reforma da Previdência, tipo da Etiópia, sem substância nenhuma, sem substância. Cara, eu acho que isso continua na melancolia, né? Continua melancólica a atuação do PSDB e, pior ainda, a situação do Brasil, que me preocupa muito mais. E você, Andreasa? Xará, você perguntou pro Madu se o PSDB havia descido do muro. E eu vou te responder. O PSDB não desceu. Eles não desceram, eles estão lá em cima no mesmo lugar. O problema é que o muro afunda. O terreno cedeu e o muro afunda. A quantidade de erros políticos cometidos pelo PSDB nesse espaço recente, digamos desde maio, desde que surgiu a denúncia contra o Michel Temer, a gravação do Joesley Batista, o PSDB acumula sucessivos erros. Naquela ocasião, durante algum tempo, e aí falando especificamente sobre o desembarque do governo, havia, como disse Madureira, o trem estava passando. Havia vagões
Houve várias oportunidades para que o PSDB desembarcasse e mantivesse condições de fazer um discurso político-eleitoral. Só que agora, Madu, o trem já passou, de modo que o desembarque do PSDB se dá a pé. Para onde quer que vá, fará esse percurso a pé, por péssima leitura de ordem política. Então, o que o Eliseu Padilha fez hoje, outra coisa não foi do que dizer isso. Nunca vi um partido anunciar que deixará, e fez isso várias vezes, né? Deixarei o governo no dia 9, no dia da convenção. Bom, se você vai deixar ali, você já deixou. Se você anuncia que vai deixar ali, você já deixou. Padilha se antecipa politicamente, inclusive para ter a palavra. Nós aqui não queremos mais vocês. De qualquer maneira, o PSDB fica a pé, sem discurso, porque não pode ser oposição. O PSDB não pode ser oposição ao governo Temer. Compôs o governo até aqui, a oposição está ocupada. Ou seja, o destino do PSDB é o limbo. Quando a única opção correta, por falta de opção, era ficar no governo e apostar no governo, por pior que seja. Apostando, e eu já falei que eu acredito nisso, tenho conversado com pessoas que dizem isso, eu sei que o Madu não acredita, ano que vem o brasileiro vai sentir no bolso, de maneira palpável, os bons números da economia. Aí, me permitam estender mais um pouquinho para falar sobre a reforma da Previdência exclusivamente. A bandeira do PSDB sempre foi essa reforma. A reforma integral como apresentado, 100%, como disse a Vera. Essa é a bandeira do PSDB, eles renunciam à sua bandeira histórica, negam a sua condição medíocre, inclusive de reformistas. Olha, a Vera falou, a proposta inicial do governo equivaleria a uma economia de 800 bilhões em 10 anos. Portanto, algo como 80 bilhões por ano. A proposta atual reduziu isso aos 60%, a algo como 500 bilhões. São 50 bilhões de economia por ano. É 1% do PIB brasileiro. É extraordinário isso, é importante e necessário. E o PSDB ainda quer mudar, diminuir, tornar menos eficaz essa proposta já mexida. Não dá para entender. Eu confesso a vocês que faz tempo que eu não vejo um conjunto tão assustador de erros políticos. E o Geraldo Alckmin, a Vera tem razão, o desafio dele é unir, conseguir tirar, com o PSDB saindo do governo, fazer um discurso individual, político-eleitoral, de representante do governo, defensor das reformas. Mas tudo indica que o PMDB, e aí bagunça a casa, diminui as chances do Alckmin, tudo indica que fosse hoje o PMDB teria um candidato. Diga, pois porque eles iriam tratar disso no sábado também. Ontem o Palácio dizia, se o Alckmin conseguir entregar esses votos, você cria um ambiente para pelo menos se falar, numa pior das hipóteses, em uma aliança de segundo turno. Você já assegura que qualquer um dos candidatos que esteja no segundo turno terá o apoio do outro. O Padilha falou algo que eu ouvi também bastante dos palacianos com os quais eu conversei. Essa história de Temer candidato era um balão de ensaio lançado pelo Moreira Franco na semana passada, que é o único entusiasta lá dentro desta ideia, nem o próprio Temer é entusiasta. E aí o que os auxiliares do presidente me diziam? Volta imediatamente, assim que ele for candidato, volta a Joesley, volta o áudio, voltam as gravações, volta todo esse desgaste, não tem como ele ser candidato com esse índice de popularidade. Então eles estão bastante realistas em relação a isso. O Padilha deixou claro ali que eles são realistas em relação a isso, mas eles não escondem que estão em busca de alguém para dizer, olha, esse governo pegou o dilmismo em seu esplendor, com a economia lá no chão e conseguiu transformar em algo com alguma racionalidade, com concessões, liberou o FGTS, fez ali a proposta de teto dos gastos para dar alguma lógica aos gastos federais, para que não haja mais pedaladas, conseguiu levar o emprego lentamente a crescer, enfim, encadear um discurso para que no fim as pessoas pensem, talvez o governo Temer não tenha sido um desastre completo. A ideia deles não é redimir o Temer imediatamente, não é que passem a achar que ele é maravilhoso, porque isso é impossível diante de um presidente que tem um recorde de impopularidade. Mas é fazer alguma narrativa não vergonhosa para o governo. Se o PSDB não for esse partido a fazer isso,
nem ao menos a defender a mesma plataforma, que seja um outro candidato e eles se aliem ali num segundo turno. Mas, dependendo da lambança que os tucanos fizerem, talvez nem isso. Ontem, também, outro tucano, e aí, para dar um nome para o Andreasa, que vive em busca dos cabeças pretas, Daniel Coelho, de Pernambuco, que é um dos líderes desta facção dos cabeças pretas, um dos mais loquazes, um dos mais ativos. É uma espécie de Randolph Rodrigues. Tem quantos anos? Ele não é tão novinho assim, não, mas é jovem perto dos outros tucanos. Está na casa dos 30. Ele é uma espécie de Randolph então é jovem, Vera. Randolph Pô, a Vera tá exigente, né? Você viu só? Fala sério. É que eu tô diante do Carlos Ares aqui, ele baixou a média de idade. Agora Andreasa e eu, agora o Andreasa, então... Desculpa aí, tá, dupla? Desculpa Mas aí. ele foi pro Twitter ontem, 28 de novembro de 2017, para dizer, olha, eu quero que me provem que existe déficit da Previdência, quero que me provem que esse rombo... Esse é o discurso, sabe de quem? É o discurso do PT. É um tucano no Nordeste, onde o PSDB já é uma miséria, já tem super dificuldades, fazendo um discurso, levando água pro moinho do PT. Então a missão do Geraldo Alckmin é bastante inglória. Deixa eu já emendar o nosso próximo tema aqui. A Vera já falou sobre essa história de Temer, que não tem pretensões de disputar a eleição, e tem do outro lado o Henrique Meirelles, que acaba surgindo nesse mesmo contexto, com as articulações e etc. Porque enquanto o Geraldo Alckmin era o centro das atenções, o ministro da Fazenda continuou se articulando e agora vem investindo de maneira mais incisiva em busca de apoio tanto do presidente Michel Temer como do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, para essa candidatura. E ele contratou até uma empresa para fazer a gestão das redes sociais. E, enfim, vocês acreditam nessa história? Meirelles candidato, hein, Andreasa? Olha, Carlos Aros, de fato, como a Vera disse, não é nem que o Temer não tenha pretensões eleitorais em 2018. Ele não pode ter, não tem condições de ter. Porém, o seu governo tem, e é legítimo que tenha. O Temer, Michel Temer, presidente, indo individualmente, não disputará a eleição, mas o governo Temer disputará. Esse é um dado muito importante. Talvez com um candidato. Eu, pessoalmente, já falei aqui, não acredito no Henrique Meirelles por vários elementos. Por sua ligação histórica no passado com o PT, algo que precisa ser cobrado, por sua atividade no grupo JF, no conselho. Ele parece um petista, aliás, não sabe de nada. Estava lá, mas não viu nada. Por sua ligação a um partido esquisito, que é esse PSD. Não acredito no Meirelles, mas acredito numa candidatura governista. Mais do que isso, acredito no governo como candidato, ainda que a ser defendido por alguém. Tem um fato novo nesse arranjo de centro, que é a condição excepcional, que não se verifica no passado, só na época do Sarney, né? O Ulisses pagou a conta no PMDB, mas o fato é que hoje o PMDB é governo, não é que ele compõe o governo, ele é o governo. É o maior partido do Brasil, é a maior máquina político-eleitoral e detém a máquina do governo. Então, eu acho, como eu disse, que no ano que vem esse governo chega forte, economicamente, que a economia estará melhor, que o brasileiro sentirá no bolso. É uma projeção. Mesmo que isso não se verifique, é legítimo que essa máquina queira se defender, queira apresentar alguém que o defenda. Se o PSDB, se o Geraldo Alckmin não entender isso e não começar desde já a cortejar o PMDB e a se comprometer de alguma forma, não só com as reformas, sobre o que há dúvida, como disse a Vera, o PSDB não vai fechar questão, é um escândalo. Mas o PSDB precisa fechar questão em defesa do governo que compôs por todo esse tempo. Ainda que por cálculo político-eleitoral. Se o PSDB não trazer se o PSDB não trouxer, o PMDB para a sua coligação, para o seu campo de apoio, dificulta muito porque fragmenta esse campo de centro. E aí facilita a vida do PT. Agora, Madu, dois corpos ocupam a mesma posição no centro, Alckmin e Meirelles, é ombro a ombro. Olha só,
O Natal está chegando e eu quero declarar aqui publicamente de alto e bom som que eu acredito no Papai Noel. Mas eu não acredito no Henrique Meirelles. Quem quiser, inclusive, conhecer de perto o Henrique Meirelles, eu recomendo a leitura da revista Piauí desse mês, que a grande jornalista, repórter Malu Gaspar, faz um perfil do Henrique Meirelles. Ela acompanhou durante um bom tempo o Henrique Meirelles e desconstrói o Henrique Meirelles, né? Realmente é uma matéria imperdível e é preciso comprar a revista Piauí, que é do João Moreira Salles, meu amigo, e que vive com muita dificuldade, está passando necessidade, inclusive depois eu vou dar conta bancária dele. Para quem puder, além de comprar uma revista, fazer um donativo, porque o João está passando necessidade, coitado. Mas o Henrique Meirelles, né, o problema dele é que ele é vaidoso, pomposo e baboso. São essas as suas melhores características. Das piores eu não vou falar porque não tem tempo. Agora, é tudo vaidade. Essa questão não é questão de ocupar no centro. Agora, por exemplo, no caso do Alckmin, eu vou repetir já pela enésima vez aqui a entrevista que ele deu aqui para o 3 em 1 e o que ele vem falando. Ele está apresentando pelo menos um plano de governo consistente. O Henrique Meirelles só exprime um desejo, né? Um desejo, um capricho de ser presidente da República, sem dizer ao que veio. Eu vou dizer mais ou menos que o Henrique Meirelles seria um Luciano Huck da gerontocracia, né? Então eu recomendo ao Henrique Meirelles concorrer à presidência do Asilo dos Velhinhos. Pode ser assim? Eu não acho assim, não acho que nem ele tá tão caquético, não é tão velho. Concordo totalmente que ele não tem carisma. Mas você falou que o cara de 30 anos é um velho. Agora, mas pra ser presidente a régua é outra, Marcelo Madureira. O cara tá se auto-intitulando cabeça preta. Calma, tem uma diferença. Eu quero saber o que Vera Magalhães tem como ideal do homem brasileiro. Depende pra quê, meu cara? Depende pra qual Esse é outro programa. Esse é outro programa, cara. Programa e outro horário, Madureira. Mas podemos falar disso depois. O público está aqui agoniado. Mas para presidir o país, o Henrique Meirelles não é tão velho. Você tem muitos fãs. Para presidir o país, o Henrique Meirelles não é tão velho e eu acho que ele tem o discurso do que ele acabou de implementar. Então ele tem vamos dizer assim, uma obra para mostrar. Se ela vai ser virtuosa ou não, se ela vai recuperar a economia na velocidade que a economia precisa ser recuperada, isso é uma coisa que a gente vai ver no ano que vem, quando a campanha estiver rodando. Mas, mais do que o Alckmin, ele tem isso para mostrar. Olha, ele tem um discurso, peguei a economia assim assado, entreguei assim assado. Isso pode ser poderoso a depender do número que ele tiver para mostrar. O problema dele, concordo completamente com você e com a Andreasa, é a embalagem. Ele, enquanto candidato, Henrique Meirelles, que tem uma dicção ruim, que tem todos esses problemas de ligação com a JF, tudo isso eu concordo. Henrique Meirelles não faz o tipo da Vera, isso já dá para saber. Dá para saber, né? Tudo isso eu concordo. Agora que ele não tem o que mostrar, acho que tem mais que alguns outros candidatos aí. Agora, Vera, já fico com você com essa história, pegando o gancho na fala do Andreasa, dizendo que o Alckmin precisa olhar o movimento do PMDB e se aproximar dele, mas aí se encontra e desembarca do governo. Como faz essa história? Olha, até com isso, o governo já estava mais ou menos conformado, desde que fosse um desembarque sem sair batendo, dizendo que aquele velho discurso, nós vamos apoiar as reformas, mas não precisamos de ministérios. Aí o Temer faria um gesto do lado de lá, mantendo o Aloysio Nunes na sua cota pessoal, dizendo que a chancelaria não é um cargo político, e sim um cargo técnico, etc, etc. Então, tinha mais ou menos um meio de campo acertado para isso não ser tão traumático. Mas os tucanos estão errando tanto a mão na estratégia que eles podem fazer com que a coisa seja com mais dor do que ela seria no plano inicial. Então, a gente vai ter que observar. Mesmo essa declaração do Padilha, eu acho ruim para esse desembarque. Ele dizer que o partido não está mais na base do governo é uma declaração ruim, tanto que o Temer desmentiu logo em seguida. O Temer tratou de tentar pôr uns panos quentes, porque não estar na base do governo pressupõe não votar os projetos no Congresso. É um erro de alguém que conhece tanto o Congresso como o Eliseu Padilha
falar uma coisa dessas. Se você diz o partido não está mais na base do governo, você está abrindo mão justamente disso que você mais precisa, que são os votos no Congresso. Então o Temer veio tentar pôr panos quentes. O fato é, todos os exércitos estão errando muito, os políticos acho que estão sofrendo de uma espécie de síndrome da Lava Jato, em que eles falam demais, falam muita bobagem, se precipitam, fazem muita bobagem e a gente tem que ficar aqui discutindo lambança de político quase o dia inteiro. Tá meio uma coisa jardim da infância da política. É a 5ª série C isso aí. De Brasília. A gente pode virar a página? Diga, Andreasa. Mas é que eu desconfio de que essa fala do Padilha e a reação do Temer foi articulada. Acho que havia uma combinação entre eles para criar uma pressão inicial de parte do Padilha para que o PSDB se mobilize, se comprometa, dê respostas relativamente à reforma da Previdência, porque objetivamente é o que está em questão. E depois o Temer veio para fazer a composição. O desafio do Geraldo Alckmin é compreender o que está em curso. Eu repito, é compreender o que está em curso, sentar com Michel Temer, cara a cara, esqueçam os partidos e assumir um compromisso individual. Eu seria o candidato do PSDB, quero representar o governo, quero comprar as ideias da reforma para 2018. Vamos juntos ou não vamos? É claro que isso não se faz numa conversa única, mas ao longo do tempo. Para o Temer, isso é bom, porque faz o governo provar seus interesses. Para o Geraldo Alckmin, é simplesmente decisivo. Eu ia fazer a virada de assunto, mas como tá tudo relacionado, eu vou fazer tudo no próximo bloco. A gente faz uma parada agora e aí a gente segue numa só com a CPI da JBS no próximo bloco do 3 em 1. A gente volta já já. Agora você tem um novo espaço para denunciar e cobrar solução para os problemas da cidade. Ligado na Cidade, com Fernando Martins. Os problemas de São Paulo têm solução e nós vamos cobrar juntos. Fernando Martins vai cobrar as respostas que você precisa e cobrar a solução para os problemas da cidade. O semáforo da minha rua vive quebrado. Eu estou há 3 meses sem o meu remédio. A linha do metrô que eu pego sempre dá problema. O ônibus que eu ando tá pior que carroça. Faça a sua denúncia pelo WhatsApp 93117 0620 93117 0620. Ligado na Cidade, aqui na Jovem Pan. Venha provar do melhor da gastronomia portuguesa no restaurante A Bela Sintra, com um menu executivo bem variado que vai surpreender seu paladar. Como a nossa espetada de cavalinha e polvo com arroz de brócolis, molho picante e farófias de sobremesa. A Bela Sintra, o melhor da gastronomia portuguesa. Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista. Reservas pelo telefone 3891-1090. 3891-1090. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito. Como está a movimentação pela cidade, Vitor Brown? Olha, bem difícil, Aros. Já são 68 quilômetros de lentidão agora. Aqui no Waze a gente vê as marginais já com a situação bastante complicada. A marginal do Tietê, no sentido da Ayrton Senna, tem lentidão agora da ponte Júlio de Mesquita Neto até a chegada à Rua Azurita. Na marginal do Rio Pinheiros, problemas para quem faz o sentido em direção ao Cebolão, da Rua Quintana até a chegada a Eusébio Matoso. A Avenida dos Bandeirantes também bastante travada, longo trecho de lentidão agora, já desde a passagem pela Rua Ribeiro do Vale até a chegada ao viaduto João Julião da Costa Guiar, descida pela Rebouças, no sentido da marginal, também bastante difícil. Fórum Mitos e Fatos. A Jovem Pan discute. A velha máxima "você colhe o que planta" é perfeita para definir como devemos pensar e cuidar da nossa saúde. Cultivar hábitos saudáveis, fazer exercícios regularmente e viver uma vida com tranquilidade e equilíbrio são alguns dos passos para a garantia de um futuro sem complicações com a saúde. Mas a pergunta é: estamos preparados para o futuro? O oncologista Fernando Maluf, que vai debater este tema no Fórum Mitos e Fatos, a Jovem Pan Discute Saúde, destaca que a prevenção tem sido colocada como foco e é preciso uma adequação ao novo paradigma. Na verdade, nós sabemos que o estilo de vida mudou radicalmente nas últimas décadas. Existe um aumento importante da incidência de obesidade, um aumento importante da ingestão de alimentos com conteúdo que não são dos mais naturais, alimentos embutidos, processados. O tabaco ainda é um problema mundial,
bem como a ingestão alcoólica, um aumento importante de infecções virais. Tudo isso acarreta uma série de consequências, particularmente quando a população agora tem uma expectativa de vida de pelo menos 10 anos a mais do que tinha nas últimas décadas. Portanto, o nosso organismo ele se torna relativamente frágil perante tantos fatores associados a câncer, mas também a outras doenças. Portanto, é muito importante que nós tenhamos um conhecimento vasto desses fatores de risco e um modo importante de como os preveni-los. Se estamos preparados para o futuro, eu diria que ainda não, mas que a gente deve claramente se preocupar para essa mudança no paradigma do estilo de vida em relação à nossa saúde. Esse e outros temas vão ser abordados no Fórum Mitos e Fatos. A Jovem Pan discute saúde. No próximo dia 4 de dezembro, no Hotel Tivoli Bonfarrege, em São Paulo, Jovem Pan discute saúde. Acompanhe ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube da Jovem Pan. Ou acesse jovempanmitosefatos.com.br. Mitos e Fatos Jovem Pan discute saúde. Oferecimento Hospital Israelita Albert Einstein e Faculdade São Leopoldo Mandique. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. De volta com o 3 em 1 aqui na Jovem Pan e agora um combo JBS, hein? Vamos lá. O ex-procurador Marcelo Miller prestou depoimento à CPI da JBS e reconheceu que fez lambança ao ter participado das negociações do acordo de delação premiada do grupo. Apesar de reconhecer o erro, ele se defendeu das acusações e afirmou que não cometeu nenhum crime no caso. Vamos ouvir. De fato, eu comecei a ter contato com a JIF antes de a exoneração se perfazer. Eu cometi um erro brutal de avaliação ao fazer isso. Eu tenho isso perfeitamente claro. Eu não cometi crime. Se Vossa Excelência olhar e apurar os fatos, e eu espero mesmo que apure, enfim, eu vim aqui falar, Vossa Excelência vai ver que eu não cometi crime, não. Mas eu fiz uma lambança. Ele disse ainda aos parlamentares que não era próximo e nunca foi o braço direito de Rodrigo Janot. Ao falar sobre a tal lambança, o ex-procurador Marcelo Miller explicou que não fez nada de errado nas conversas e disse que tudo o que falou aos Batista, ele teria falado para qualquer pessoa. Por que eu não traí o Ministério Público, deputado? Não traí pelo seguinte, tudo que eu incentivava a empresa a fazer era o que eu faria se eu estivesse no exercício de alguma atribuição. Eu incentivava a empresa a se remediar, a procurar as autoridades no Brasil e no exterior, a dizer a verdade. É o que eu teria dito para uma empresa se um advogado viesse conversar comigo como procurador da República, é o que eu teria dito em sala de aula se estivesse lecionando, é o que eu teria dito para um amigo se tivesse me feito a pergunta. Eu quero ouvir o Andreasa, mas antes, Andreasa, eu só vou fazer um alerta aqui para os nossos ouvintes, só para situar todo mundo, para explicar essa história das irregularidades. Tá? O Miller formalizou o pedido de saída do Ministério Público no dia 20 de fevereiro. Na semana do dia 20, a exoneração só saiu no Diário Oficial nos primeiros dias de abril. E a atuação, de acordo com as mensagens que foram apreendidas e os e-mails que foram revelados pela quebra do sigilo, começou na primeira quinzena de fevereiro. Então essas são as datas que mostram essa relação. Agora quero ouvir você, Andreasa, sobre essa fala do ex-procurador. Para, Marcelo Miller. Para. É brincadeira. Ele teve a cara de pau de dizer um sujeito que atuou como dublê de procurador da República e advogado da JBS. Teve a cara de pau de dizer numa CPMI, no Congresso Federal, que se ele estivesse no exercício de uma função pública, faria a mesma coisa que fez orientando a JBS. Mas ele estava no exercício de uma função. Ele só deixa a Procuradoria, só deixa o Ministério Público em 5 de abril. Durante todo esse período, ele esteve na condição de dublê. Então, a orientação que ele dava para a JBS era a orientação de um membro do Ministério Público. E mais,
do grupo de trabalho da Força-Tarefa da Lava Jato. É evidente que ele faz uma confissão aí. Ele confessou um crime. Qualquer um de nós, numa situação como essa, equivalente, num jogo duplo dessa natureza, estaria criminalizado, desempregado, mandado embora. Só que ele criou uma nova categoria penal, que é a lambança, que só é aplicável ao Ministério Público. Só o Ministério Público tem para si essa categoria penal, lambança, porque é um quarto poder, essa que é a verdade, deseja esse espaço e sobre o qual não há nenhum controle. Fazem o que quiser. E você, Vera? Bom, você deu aí uma cronologia. Vamos lembrar o seguinte, a denúncia contra o Temer, a história toda da gravação do Joesley veio a público no já famoso dia 17 de maio de 2017. Ali se ouviu pela primeira vez o áudio daquela conversa dos dois no Palácio do Jaburu. No dia 20, quando a gente ainda estava discutindo ali a gravidade, ainda as denúncias do Joesley, do Janot contra o Temer, eu publiquei no meu blog um texto falando que o Marcelo Miller, que tinha sido, sim, braço direito do Janot, tinha migrado para o escritório Rossi Trent Watanabe, que fazia parte da leniência da JBS, que é uma espécie de braço civil, o braço empresarial da delação premiada. Então, isso já eu acho que eu fui a primeira na imprensa a questionar esse papel do cara ter sido exonerado num dia e dias depois tá no escritório que cuida da leniência. Aí o que eles diziam na época? Aí o Janot, seus outros auxiliares, etc. Olha, tem um Chinese Wall. Ele vai atuar na leniência, mas não chegou nem perto da delação. Então não houve lambança, houve mentira. Porque se eles diziam que ele não tinha chegado nem perto da delação e agora a gente vê que ele estava enfurnado já dentro da JBS, cuidando dos termos da delação, então vê que não há lambança, é uma mentira. Outra coisa, ele disse na CPI que ele nunca orientou ninguém a gravar ninguém. Aqui neste programa, chamado 3 em 1, no dia 28 de junho de 2017, quem estiver inscrito no nosso canal pode voltar lá, procurar o vídeo. Eu fiz aqui, mostrei aqui um depoimento do Nestor Cerveró, em que ele diz textualmente que o filho dele, Bernardo, foi orientado, a palavra usada por ele, pelo procurador Marcelo Miller, para gravar a conversa com o Delcídio do Amaral. Ele não foi o único. Aí tomou um cutucão do advogado, parou, né, Vera? Exatamente. Mudou de ideia, mas falou. Exatamente. Não foi o único. Outras fontes me disseram já que foram orientadas por ele, Marcelo Miller, e pelo seu então parceiro. E os dois eram, sim, braços direitos do Janot. O seu parceiro Sérgio Bruno, que eram os tiras-maus ali do grupo de trabalho do Janot, a gravar pessoas. O assessor do Delcídio foi orientado por eles a gravar o Aloysio Mercadante, naquela conversa em que o Aloysio Mercadante se oferece para ajudar o Delcídio, etc, etc, etc. O Sérgio Machado foi orientado pelos procuradores a fazer aquele monte de gravação, a se tornar uma espécie de juruna do PMDB. Foi orientado, então ele está mentindo, não é lambança, é mentira. E não é lambança, é crime, porque ele estava imbuído de uma função de Estado. Então eu não acho que o Marcelo Miller seja o protótipo, seja o representante do comportamento do Ministério Público, mas ele fez um mal enorme ao Ministério Público e ele deve ser punido por isso. Ou então haverá outras lambanças. Eu acho que ele tem de ser punido exemplarmente. Ele diz que o Janot errou ao pedir a prisão dele, e aí olha o que ele fala, que ele, como não tinha foro no Supremo, não poderia ter tido a prisão pedida pelo Janot, como se várias pessoas sem foro não fossem englobadas no guarda-chuva das mesmas investigações de outras com foro. Posso citar 200 aqui da Lava Jato que estão com foro por conexão lá no Supremo, coisa que o Ministério Público sempre defendeu como uma forma de dar mais nitidez às denúncias. Então é um show de contradição, show de mentiras e de confissão de crimes esse depoimento dele. É um show de horror, Madureira? Aros. Diga, André. Só fazer uma parte, Madu, 1 minuto. Por favor. Por favor. Que é o seguinte, a Vera falou, o Rodrigo Janot, vamos lembrar, isso é muito importante, porque as coisas caem no esquecimento. O Rodrigo Janot pediu a prisão do Marcelo Miller, vocês se lembram.
o Edson Fachin são sempre os mesmos personagens, né? O Edson Fachin não aceitou a prisão do Joesley Batista e de outros no pacote, não aceitou a do Marcelo Miller. E, curiosamente, raramente, fugindo à média de sua atuação, a Procuradoria-Geral da República não recorreu pela prisão do Marcelo Miller. E desde então estamos no mesmo lugar. Você, Madu? Olha só, eu não acredito nessa comissão parlamentar mista de inquérito, né? Eu acho que, inclusive, não é o foro adequado para se investigar o caso do Marcelo Miller, que é um lambão, confesso, né? É um lambão, confesso. Eu não pude acompanhar o depoimento dele, eu acompanhei o depoimento, se é que houve depoimento, ontem foi do Joesley, né? E aquele espetáculo lamentável do líder da bancada do Eduardo Cunha, aquele Carlos Marum, que é amigo do 3 em 1. Eu não consegui acompanhar o Marcelo Miller, mas evidentemente que ele está enrolado e é evidentemente que tem que ser cuidadosamente destrinchada, esclarecida toda essa, digamos assim, lambança, né? É legal esse eufemismo, né? Porque o fato foi uma cagada que ele fez. E, no mínimo, se é que não houve má fé. Ele alega que não houve má fé. O fato é, Andreasa, que ele está de fato desempregado. Ele é o Tarzan que perdeu o cipó. Mas está com aposentadoria integral. Pois é, o Serviço Público Brasileiro, né, Vera? Pois é, esse é o Serviço Público Brasileiro, em que você, eu, nem o Andreasa, nem o Carlos Aros, não somos beneficiários, né? Nós pagamos por isso, aliás, a maior parte dos nossos ouvintes, é por isso que a gente quer reforma previdenciária, quer reforma do Estado. Muito bem lembrado, Vera, muito bem lembrado. Agora, é o seguinte, o que o Brasil quer é que se esclareçam os fatos. O seguinte... o real, o que os irmãos Batista fizeram, o escândalo da JBS, tudo isso de fato existiu. E o fato vamos de novo, lambança do senhor Marcelo Miller não deve servir como motivo para se passar uma borracha nessa história. Então, aqui nós, sem dúvida nenhuma, do 3 em 1, e acho que todo mundo que é sensato, estamos do lado da verdade, estamos do lado da justiça. É isso que nos interessa, não? E aí, a gente continua nesse assunto, Vera, porque o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, várias vezes mencionado aqui nessa história, ele, uma figura importante nessa história, disse em um evento em São Paulo que faria exatamente a mesma coisa que fez em relação à delação da JBS. Vamos ouvir. Eu tinha a seguinte escolha de Sofia. Ou eu fazia cessar os crimes em curso praticados por essas altas autoridades da República, ou eu fechava os olhos a isso e dizia, deixa pra lá, continua praticando o crime. E por quê? Porque pela nossa lei 12.850, as informações que me são passadas antes da colaboração, e se me são passadas em razão de se fazer uma colaboração, eu não posso utilizar. Então eu não posso investigar com base nisso. Eu deliberei pelo interesse público. E olhando agora o retrovisor da história, faria exatamente a mesma coisa. Adotaria a mesma postura. E aí, Vera? Não era a única escolha que ele tinha. Não existe essa escolha de Sofia. Existe um sofisma, no caso, que ele está usando. Ele não precisa cometer um crime para fazer cessar crimes. Ele não precisa usar uma espécie de inside information que ele tinha e fazer um making off de uma delação e propor benefícios nunca antes vistos nesse país a delatores em troca de uma prova obtida de uma maneira controlada, antes de ser uma ação controlada, para fazer cessar os supostos crimes em andamento. Ele tinha como fazer tudo by the book, oferecendo aos caras um benefício de delação premiada
concernente com o que diz a lei e com o que já foi concedido a outros delatores igualmente premiados. O senhor Marcelo Odebrecht não entregou pouca coisa, não deixou de entregar crimes ainda em andamento, não deixou de entregar autos seguranças da República, no entanto, está preso até hoje. Você conceder perdão judicial a mais de um delator para a obtenção de um áudio que você vai lá obter já de maneira premeditada e já combinado com um dos assessores, isso não é escolha de Sofia. Isso é você dirigir uma delação. Você está dirigindo uma delação. Eu não nego que, eventualmente, crimes estivessem sendo cometidos. Não sei exatamente o grau de conhecimento do presidente nem de participação. Mas, certamente, o senhor Rodrigo da Rocha Loures estava cometendo crimes. Certamente, havia outros ali negociando o recebimento de propina, etc. O próprio pedido de dinheiro do Aécio Neves configura, a meu ver, crime, porque ele é uma autoridade, ele é um senador da República, não pode obter dinheiro assim, a custo perdido, a fundo perdido de um empresário. Em nome de quê? Não pode isso. Agora, para você obter as provas disso, você não precisa você próprio cometer crimes. Então, eu não vejo essa escolha de Sofia do Janot. Eu acho que ele está sofismando para tentar apagar um mal enorme que ele fez para a Lava Jato, para a instituição que ele comandava, porque o Instituto da Delação é muito importante para ser maculado por tentativas. Na verdade, ele teve ali uma visão de se tornar maior do que ele era e ficou inebriado com isso. Então, ele quase pôs a perder um instituto que é fundamental para o combate à corrupção no Brasil. O que dizer de Janot, Xará? Carlos Aros, eu não aguento mais falar do Janot, juro por Deus, tá? E eu concordo com absolutamente tudo que a Vera disse. Eu não tenho nada a acrescentar. Está tudo contido aí. É mentira essa escolha de Sofia, não existe. Eu faço as palavras da Vera as minhas, apenas para acrescentar o seguinte. O Marcelo Miller cometeu uma lambança, né? Essa nova categoria penal. E o Janot é o lambão reincidente. E aí, Madureira? Não, o Natal está chegando e eu quero lembrar também aos nossos ouvintes que o amigo secreto, que é em São Paulo, aqui no Rio é o amigo oculto do Carlos Andreasa, são as obras completas do Rodrigo Janot ou do ministro Barroso. Ele botou na lista. Então, vocês, por favor, mandem aqui para a Jovem Pan os cuidados do Carlos Aros, que o Andreasa... Eu, inclusive, comprei um pôster do Rodrigo Janot. Fala, Andreasa. Para você botar no teu quarto. Deixar no escritório. O Barroso tem uma obra. Ele continua criando a sua obra, né? Mas o Barroso já tem livro. O Janot, que eu saiba, ainda não. Então eu te peço, não dê ideia. Você é editor, olha aí um veio. Eu conheço. Olha um veio editorial. Eu conheço um editor muito bom. Um novo autor. Não. Você que falou. Bom, vamos fazer mais uma parada aqui no 3 em 1. A gente volta daqui a pouquinho. Só aqui na Loja 100 você tem sempre o preço mais baixo e a melhor condição em toda a linha. A Loja 100 é imbatível. Impressora Epson multifuncional EcoTank L395 com Wi-Fi, sem cartuchos, com maior economia. Na Loja 100, só 1.090 à vista ou em 10 de 109 por mês sem juros. É isso mesmo. Foi impressora Epson multifuncional EcoTank L395 com Wi-Fi, sem cartuchos, com maior economia. Na Loja 100, apenas 10 de 109 por mês sem juros. Preço mais baixo sempre é só aqui na Loja 100. 2018 tem que ser inesquecível, tem que ser Gavisa, viagem pra você. A promoção da Gavisa vai te levar pra Rússia, são 5 dias incríveis, é só comprar e torcer. 2018 tem que ser inesquecível pra você. Compre seu apartamento Gavisa nos melhores bairros e concorra a pacotes de viagens para a Rússia. Consulte regulamento e certificado de autorização da Caixa no site gavisa.com.br/Rússia. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
E o trânsito, Vitor Brown? Olha, piorando bastante, viu, Aros? Já são 68 quilômetros agora de lentidão. A gente já vê vários caminhos complicando bastante. As duas marginais têm problemas agora. A marginal do Rio Tietê, para quem faz o caminho em direção a Ayrton Senna, tem lentidão agora da ponte Júlio de Mesquita Neto até a chegada à rua Azurita, na marginal do Rio Pinheiros. Problemas para quem faz o caminho em direção a Interlagos, da ponte do Jaguaré até a chegada a Eusébio Matoso. Também tem o registro de um carro quebrado agora, Aros, na rodovia Raposo Tavares, na altura do quilômetro 21, no sentido do interior. Faixa da esquerda bloqueada por ali, motorista que faz o trajeto, enfrentando bastante dificuldade agora no caminho pela Raposo Tavares. Na Radial Leste também caminho difícil, no sentido do bairro, na altura da rua do Hipódromo, vai assim até a chegada do Alberto Badra. Jovem Pan, nosso produto é a credibilidade. 3 em 1 de volta e mais uma proposta polêmica no Senado, hein? A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto de lei que autoriza moradores da zona rural a adquirir arma de fogo para utilizar na segurança da família e da propriedade. O relatório do senador Sérgio Petecão recebeu 11 votos a favor e 5 contrários, uma abstenção. A proposta impõe condições para os residentes na zona rural conquistarem o direito à posse da arma. Além de serem maiores de 21 anos, os interessados precisarão apresentar documento de identificação pessoal, comprovante de moradia e atestado de bons antecedentes. Teve, claro, muita discussão em torno desse texto. Os defensores da iniciativa alegaram que moradores rurais não dispõem de qualquer meio de defesa diante de ataques de criminosos. Os parlamentares contrários temem pelo aumento da violência no campo e alegam que pode colocar mais armas nas mãos do povo não reduzirá a criminalidade. Mais uma vez, vocês são contra ou a favor do texto? Eu começo com você, Madureira. Cara, eu sabia que essa bomba ia desabar para mim. Eu vou para o mais geral, né? A minha visão com relação ao porte de armas, que é a minha visão liberal. Eu acho que o Estado tem que tratar o cidadão como um adulto responsável, né? Eu acho que o cidadão tem o direito inalienável de andar armado e responder por isso, criminal e civilmente, né? Não é uma coisa fácil, ainda mais na sociedade brasileira, ainda mais entendendo, reconhecendo como é a relação no campo. Não em todo o campo brasileiro, mas em algumas regiões conflagradas do campo brasileiro. Mas eu acho que são princípios. Agora o problema é isso. Você não tem hoje um aparato de Estado que funcione para você poder cobrar a responsabilidade dos cidadãos no uso de armas, qualquer armamento. Então, realmente é aquela essa questão para comentarista do Estado, né? É prova de concurso. Teoricamente, eu acho que todo mundo tem direito, em qualquer circunstância, de possuir armas para se defender, ou sei lá o que for, e responder, né, perante a sociedade pela guarda e uso desse equipamento, digamos assim. Agora, nessa questão específica do campo brasileiro, cara, realmente, enfim, mas eu mantenho o meu ponto de vista. E aí, Andreasa? Olha, eu não conheço o texto em debate, não o li, tá? Porém, já falei isso aqui várias vezes, sou pelo direito individual a ter arma, ao porte de arma. Concordo com Madureira. Aliás, essa matéria não deveria nem estar em questão, devo dizer, porque o povo brasileiro votou em um plebiscito por esse direito. O plebiscito é diariamente esculhambado, esquecido, ignorado no Brasil. O brasileiro votou, votação expressiva, pelo direito de ter armas. Eu, pessoalmente, não tenho, não me interesso por ter armas, mas quero poder ter se quiser. E o plebiscito definiu isso. O indivíduo precisa ter condições de se defender. É claro, com cuidado, com documentação, não é Deus dará. E não significa também que o sujeito ter direito a possuir armas significa que
signifique armamento geral da população. Ah, então o brasileiro pode se armar, vai todo mundo correr para pegar uma pistola. Não é assim. Mas que é preciso defender os direitos individuais, sem dúvida nenhuma. Lembrando o plebiscito que houve nesse país e que o Estatuto do Desarmamento passa por cima, como se não houvesse. Vera, você, o que pensa dessa discussão? Oi, Madu. Só um breve aqui, rapidamente, para aproveitar o gancho do Andreasa. Eu estive sábado agora passado no stand de tiro lá em Curitiba, na minha cidade, e só aviso aos meliantes, aos navegantes, numa distância de 50 metros, de 20 tiros com uma carabina 22, sem mira telescópica, 50 metros, só errei um tiro. O resto acertei na cabeça e no peito. Então, prestem atenção comigo. Muito embora eu não possua arma, nem pretenda ter arma, nem usar. Mas cuidado comigo. Fiquei com medo agora. Tô com medo. Foi um aviso. Ô, Amador. Foi um aviso. Diga, Vera. Pois é, houve o referendo em 2005, em que 63% das pessoas votaram a favor do comércio de armas, mas o Estatuto do Desarmamento prevê algumas condições. Eu acho que ou se revoga o estatuto como um todo, e aí tem que ter uma ampla discussão na sociedade, discussão inclusive sobre os prós e os contras dessa revogação, sobre as condições em que essas armas vão ser vendidas, como esse porte vai ser concedido, etc. Ou se mantém a mesma regra para todos. Excepcionalidades sem justificativa maior, como essa que o Senado está fazendo, eu acho que é começar a fazer puxadinho demais numa questão complexa e que sem o devido estudo, sem a devida discussão, pode descambar para puro faroeste caboclo. É isso que pode virar. Pode virar bang-bang no campo. Sob a justificativa de que não há segurança para as pessoas no campo, o que é um absurdo, porque o Estado deveria garantir segurança em qualquer lugar da extensão do território nacional. O Senado aprovou um puxadinho numa lei que, como disse o Andreasa, já é controversa porque ela não segue exatamente o que disse o referendo. Então, eu acho que tem uma uniformização dessa legislação. Tem que valer o mesmo critério para o campo e para a cidade, para o norte e para o sul, porque, afinal, o país é um só e eu não vejo razão nenhuma para essa exceção aprovada pela CCJ do Senado. Vamos ouvir os nossos ouvintes, então. Para mim, isso não passa de uma pouca vergonha. Isso foi tudo armado, tudo armado. Isso tudo foi motivação política. Ninguém pensou e ninguém pensa no nosso país. Meu nome é Domingos, falo aqui de São Paulo. No lugar do Rodrigo Janot, eu não faria essa delação super premiada com a JBS, porque ao invés de trazer benefício, foi o contrário, só trouxe malefício. Márcio de São Paulo. Aqui é o Washington de Itaquera, São Paulo. Eu acho que a delação da JBS, independente de ter havido alguns erros, no procedimento, mas o que importa é o conteúdo. Tendo em vista que há crime em andamento, dentro dessa delação, e não se pode fechar os olhos para uma delação dessa, tendo em vista que houve vários e vários crimes. A Vera já tá fechando a edição do CD com os clássicos do 3 em 1 em 2017. Né? Que CD, pelo amor de Deus, Carlos Ares. Você é o cara da tecnologia. Ela já está... É porque CD ela consegue distribuir por aí, dá de brinde. CD não dá. É igual cartão de visita, né? Ô, Vera, qual é a trilha de hoje? Temos um bolero, a brasileira, pro Janot. Começaria tudo outra vez, do Gonzaguinha ali. Acho que ele tá com tempo pra ouvir CD. Mas... Diga. Chega, acabou. Tchau, gente. Causa de quê? Ainda verde de sentir seu corpo inteiro. Jovem Pan.